Bom dia, irmãos. Nessa semana nós queremos falar sobre os isolamentos sociais que existiram no período bíblico e quais as lições que podemos extrair deles, já que estamos vivendo também um momento de isolamento social no mundo inteiro e que no Brasil já completou 30 dias. Nessa manhã de segunda-feira, nós vamos falar do que entendemos ser o primeiro isolamento social na história bíblica, o isolamento social de Noé e sua família, que está lá em Gênesis capítulo 6, versos 17 a 22, que diz assim: Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, de gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. O contexto dessa narrativa, irmãos, diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Eis que estava corrompida, diz o texto, porque toda a terra havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. Há aqui, irmãos, um primeiro elemento que devemos considerar. Havia uma desordem social e moral que reinava na época de Noé. Vejam bem, irmãos, o caos havia se instalado. Creio que situação igual nós estamos vivendo no mundo de hoje, uma desordem social e moral. Como, por exemplo, a questão econômica. Uma elite privilegiada detém mais de 50% da economia mundial, enquanto o resto da humanidade, os bilhões de habitantes, ficam com o resto. Há uma desordem também relacional, irmãos, onde a vida está vulgarizada e coisas, irmãos, valem mais do que pessoas. Bem, nos dias de Noé, a desordem social trouxe como consequência uma sentença divina. O fim de toda a carne é chegado. Divinamente instruído, então, Noé começa a construir a arca segundo as orientações técnicas do próprio Deus. Claro que ele recebeu muitas críticas. Quantas pessoas quiseram demovê-lo da ideia, quantos acharam um absurdo, mas ele ficou firme e continuou na sua empreitada. No tempo certo, a arca foi finalizada. Ele, sua esposa e seus 3 filhos, com suas respectivas esposas, entraram na arca e viveram uma verdadeira quarentena, uma literal quarentena. 40 dias de chuva, de inundação, de infestação, irmãos. Tal como o tempo que vivemos, o vírus da infestação veio chegando e tomando de sobressalto a todos. Foi uma infestação democrática, ninguém escapou, nem primeiro-ministro, nem governador, nem prefeito, nem celebridades, irmãos. Mas Deus preservou os que estavam em isolamento social naquela arca. Com certeza, o estresse bateu nos confinados. Alguns estavam doidos para dar uma voltinha, mas Noé, prudente e obediente às ordens emanadas de Deus, já que não tinha a Organização Mundial de Saúde, soltou uma pomba. E ela logo regressou, e aí ele concluiu que não era hora de decretar o fim do isolamento social. 7 dias mais tarde, novamente, Noé soltou a pomba e ela voltou com um galho de oliveira. Sabe como era? Noé conclui que a curva da inundação estava entrando em decrescente, mas ainda não era hora de sair do isolamento social.
Mais 7 dias, nova pomba foi solta e esta não mais voltou. E então Noé concluiu que já se podia sair do isolamento social em segurança. A família inteira de Noé estava salva para uma nova realidade de vida em uma nova terra. Perceba-se, irmãos, que houve um caos, houve um julgamento dolorido e muitas mortes, para só então haver novidade de vida, nova sociedade, nova criatura. Por que não acreditar então, irmãos, que essa pandemia seja um processo de juízo divino contra os poderosos? Por que não acreditar que este isolamento, acompanhado dos cuidados sanitários para evitar o avanço do coronavírus, não seja um freio que veio incidir sobre essa estrutura econômica injusta que está no mundo inteiro? Por que não acreditar, irmãos, que Deus não esteja dando um tempo a mais para o planeta respirar e refazer das maldades humanas durante séculos? Por que não acreditar que Deus está se utilizando desse isolamento social para dizer a todos nós que ainda há tempo de se arrepender e de confessá-lo como Senhor? Certamente, irmãos, se sobrevivemos a esta pandemia, viveremos um novo mundo, uma nova sociedade, uma nova terra. Bem, vamos esperar a pomba não mais voltar para saber o desfecho dessa história. Tenham todos um ótimo dia, um dia abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.